Fala pessoa, eu sou o Leandro Rezende e esse é um quadro onde nós entrevistamos pessoas, nós fazemos perguntas e tiramos dúvidas. Hoje nós vamos falar mais uma vez ainda sobre essa situação que está acontecendo no mundo. E eu descobri uma coisa que pode salvar a humanidade pós-pandemia, chamado ciclo solidário. O ciclo solidário será apresentado pelo seu Roberto, da ONG Evoluir, que está aqui comigo. Então, roda a vinheta. Muito bem, então estamos aqui com o seu Roberto, da ONG Evoluir. Tudo bom, seu Roberto? Tudo bom, Leandro? Seu Roberto, rapidamente, só resuma, se é possível resumir, um pouco do que é a ONG Evoluir. A ONG Evoluir, na verdade, nós cuidamos de reinserção de pessoas, reinserção social de pessoas. Nós trabalhamos para melhorar a qualidade de vida no planeta como um todo. Tá? Legal. Esse é o nosso trabalho. É uma organização não lucrativa, sem fins lucrativos e humanitária. Bacana, seu Roberto. E eu tenho visto e tenho recebido também, a gente já se conhece há um tempo, tenho recebido algumas postagens do senhor falando sobre o ciclo solidário. Esse ciclo, o que seria esse ciclo de uma forma que quem está em casa possa entender? Por exemplo, ciclo. O que é um ciclo? Veja bem, no universo tudo é ciclo. O que é um ciclo? É tudo aquilo que tem início, meio e fim. A sua vida, por exemplo, lógico, eu espero que você viva muito, mas dificilmente vai passar dos 120. Né? A Bíblia diz que não pode passar de 120. Então, você vai, criança, cresce e tal, e morre. Assim tem bactérias que vão viver só 2 horas, é um ciclo curtíssimo. E nós achamos que tem coisa que é eterna, mas na verdade nada que existe no universo visível é eterno. Até o nosso Sol, que parece eterno, dizem os nossos cientistas que em 6 bilhões e meio de anos, lógico que é uma escala de tempo enorme, ele vai virar uma gigante vermelha, vai varrer toda a vida do planeta e vai continuar seu ciclo de destruição até chegar uma hora que ou ele vai virar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro e vai acabar. Então nada viu. Impérios duraram décadas, outros séculos, mas todos tiveram início, meio e fim. E isso é o materialismo, o ciclo do materialismo. O ciclo do materialismo, na verdade, que dominou o mundo, se expandiu, que começou no sul da Europa, no norte da África, no sudoeste asiático, foi um modelo que se expandiu, dominou o mundo inteiro. Ele tem 10 mil anos, mais ou menos, que é quando o homem começou, assumiu a terra, tomou conta da terra, se apossou dela, dos animais e tudo mais, e começou esse modelo de civilização que nós temos. Podemos dizer que o ciclo materialista é o que nós vivemos hoje? Sim, nós não, o mundo inteiro, né? Vive o ciclo materialista. E o ciclo materialista, ele cresceu muito, ele se organizou, teve a organização socioeconômica que vem se mantendo, né? Durante esses 10 mil anos de história. Acontece que, como tudo é cíclico, ele começou a entrar em declínio. No nosso entender, analisando esse processo assim, de uma forma bem ampla, isso aconteceu 200 e poucos anos atrás, ele atingiu um ápice e começou a declinar. Quando? Quando ele começa a gerar sobrantes. Nós podemos explicar o que é sobrante. Sim, não, isso eu vou perguntar. E aí, então, vamos falar sobre o tema de hoje, que é o ciclo solidário. Qual a diferença do ciclo solidário para o ciclo materialista e por que o ciclo solidário seria uma solução atualmente? Na verdade, já está sendo implantado. A própria exigência já começa a mostrar, as questões sociais já começam a levar para isso, né? No ciclo materialista, como é que é a organização socioprodutiva? Em pirâmides, né? E um organograma mostra como cada pirâmide dessa funciona, né? É o topo ali e tal, e aí vem a base que carrega o piano, vamos dizer assim, né? E o princípio do materialismo é o poder do ouro, né? Do dinheiro, que comanda tudo isso. No ciclo solidário,
Não quer dizer que o dinheiro não exista, mas é a solidariedade que comanda. Podemos dizer que uma live do Gustavo Lima, onde ele arrecada milhões de toneladas de alimento e dinheiro, é uma forma de ciclo solidário? É uma ação solidária que vai formando. Ciclo, que eu quero dizer, para que haja ciclo, não é uma ação isolada. Então peraí, vamos lá. Tem uma diferença, então, entre ação solidária, que é o que os artistas estão fazendo agora nesse momento, e ciclo solidário. Olha só, gente, isso é importante. É diferente o ciclo solidário de uma ação solidária. Então explica para mim qual é a diferença. Uma ação individual, você vai lá e percebe, você tem solidariedade, você desenvolveu em você a capacidade de ver o outro não como uma coisa, mas como um ser humano, embora diferente, mas um ser humano em outra condição socioeconômica. E aí você fala, não, tem que ajudar aquela pessoa. Então você está tendo uma ação solidária. Um ciclo solidário é quando um determinado grupo grande começa todo mundo a agir por esses princípios. Eu acho que... Uma comunidade. Isso. Por exemplo, a comunidade, uma tribo no meio da Amazônia, ela é materialista. Mas ela tem uma ação muito mais solidária do que o ciclo materialista que impera no restante do mundo. Eles contribuem entre si muito mais. O ciclo materialista ele é base na competição. É a competição e o poder do ouro comandando. O ciclo solidário é a colaboração e as ações, um ajudando o outro. Pode haver ou não o dinheiro no meio, até com medida de valor e troca. Mas hoje, por exemplo, você vê o ciclo material e o ciclo solidário. Não adianta a gente querer construir pirâmide dentro do ciclo solidário, porque a pirâmide pertence ao mundo materialista. É a forma de organização socioeconômica. Então, normalmente o ciclo solidário ele é trabalhado em que a gente chama de rede, é proposta nossa. No nosso site, não tem nada a ver com rede de marketing multinível? Não, nada disso. É uma forma de organização onde o poder fica muito diluído. Ele não tem uma pessoa que é dono da festa. Não tem um chefe. Não tem um chefe. Ele tem aquele facilitador, você tem um coordenador. É um trabalho sempre... Nós temos isso muito bem esclarecido no nosso site, que é www.ongevoluir.com ou .com.br. www.ongevoluir.com e .com.br também. Nós temos 2 domínios, o internacional e o nacional. Vamos colocar no site, aí está aqui embaixo agora. Tá. A proposta do ciclo solidário não é acabar com o ciclo materialista. Não, pelo contrário. Na verdade, e você lutar contra é perda de tempo e energia. Essa é a nossa proposta. Na verdade, você tem que pegar o pessoal que está sobrando e começar a construir com esse público essa nova realidade. E uma começar a ajudar a outra. Você veja a solidariedade. Eu vou até dar um pulinho lá na frente, que é o Covid agora. Você vê, você quer alguma coisa mais materialista do que o Banco Itaú? Doou R$1 bilhão, arrumou um grupo de notáveis, porque ele não conhece de saúde, e foi lá e doou para aquele grupo. Mas isso, ele vê isso como investimento. Você sabe por quê? Porque as pirâmides sociais têm a sua base que carrega a coisa, que carrega o andor, vamos dizer assim, né? Então, esse corona ele está atacando as bases, isso desequilibra a pirâmide. Então, a galinha dos ovos de ouro chegou na boca do forno. Se o cara não investe ali, compromete todo o sistema. Diz que o prejuízo, né, ou o deixar de ganhar nesse tempo agora de coronavírus, passa a casa do trilhão, né, no mundo. Sim, mas na verdade, olha bem, se você deixar, na parte de baixo da pirâmide, é onde tem o maior adensamento populacional. São as habitações, né? Em condições mais precárias e tudo mais, onde está a grande massa de população, que é também a base da pirâmide, que não é sobrante ainda, ele está dentro da pirâmide, participando do processo produtivo. E se, não importa, se ele se ausenta do processo produtivo por morte, ou por incapacidade, não, ou pela recolhimento social, né, para evitar se expor, das duas formas ele afeta o processo. Então você veja, por exemplo, você pode ver até algumas ações solidárias interessantes vindas dos bancos que representam o materialismo com toda a sua expressão. O Bradesco, por exemplo, ele investiu menos, foi mais cauteloso, quer dizer, menos. Mas ele também foi lá nas bases da pirâmide e gerou renda na base da pirâmide. Então ele atacou 2 processos ao mesmo tempo, né?
Já o Itaú investiu mais valores. E outras empresas. Sim. Por exemplo, as lojas, grandes redes, que tem o seu público também nessa base mais adensada da pirâmide, que tem um público vendo produtos mais populares, estão esticando o crédito, né? Porque senão o cliente dele morre. Sim. Entendeu? Então estão doando dinheiro, para poder consertar. Estão fazendo isso, sabe por quê? Porque já sabe, o poder público sozinho não tem recursos materiais. Olha bem, não é questão de corrupção, não. A questão o poder público, ele não tem condição Porque antes existia um equilíbrio, né, seu Roberto? E esse equilíbrio, ele foi quebrado de alguma forma por essa pandemia que aconteceu. Não é que houvesse um equilíbrio. A coisa já estava desequilibrada. Por isso que eu falo que é o declínio. Na verdade, já havia uma quantidade de sobrante que você, no seu dia a dia, focado no seu negócio, você não tinha nem observava. E ficava Agora, você que está nos assistindo aí, assim como eu já entendi um pouco mais, eu já converso com o seu Roberto há um tempo, você deve ter perguntado, o que é sobrante? Que situação é essa de sobrante? Seu Roberto, explica para as nossas pessoas que estão ali nos assistindo, o que é o sobrante? Olha, e quanto o senhor imagina que exista hoje no mundo? Pois é, olha bem. Aí a sua pergunta foi bastante ampla, eu vou ter que ampliar a resposta. Na verdade, esse processo de sobrante é um processo que começou na Europa há 200 e poucos anos. Na verdade, foi em 1760, com a vinda da Revolução Industrial. Houve muita discussão sobre esse assunto na Europa. No Brasil, não. O Brasil estava aqui produzindo com mão de obra escrava, cana-de-açúcar e café, e estava tudo bem. Lá, não. Começaram movimentos sociais fortíssimos em função da introdução de máquinas no sistema produtivo. O artesão fazia o tecido, que foi substituído pela máquina, pelo tear mecânico. Isso começou a gerar desemprego. O discurso de época dos economistas era que isso seria bom para todo mundo, porque o produto ia baratear de preço, facilitando o consumo. Que isso era bom para o capitalista e bom para o senhor de terras. Mas depois, isso mostrou que não era verdade. Que havia era fome, porque o trabalhador sem trabalho ele não ia consumir nem o produto, nem barato, nem caro. Então nós tivemos movimentos assim importantes na Europa. Quer ver, um deles foi o ludismo. 1912, por exemplo, teve um evento importante no condado de York. Um camarada chamado William Cartwright tinha uma fábrica. E os ludistas invadiram e destruíram os equipamentos das fábricas. E entraram lá na fábrica do cara e acabaram com a fábrica. Aqui no Brasil tem um pessoal também que faz uns negócios desses. Não, mas isso foi lá na Europa. Você vê, há 200 e tantos anos o Brasil não sabia nem o que estava acontecendo lá. Os meios de comunicação não eram tão eficientes quanto hoje. Então, olha bem, o que aconteceu na Europa? Só nessa invasão, 64 manifestantes foram presos e 13 foram condenados à morte e morreram. Você entendeu? Então houve repressão mesmo violenta. O exército inglês, que isso aconteceu na Inglaterra, chegou a disparar contra a multidão. No campo, tivemos um governo chamado Capitão Swing, que não era uma pessoa. Em cada condado e tal, havia alguém que assumia essa posição e destruía os equipamentos no campo. Então, veja bem, chegou uma hora que eles tiveram que reconhecer que realmente estava... Lógico, o termo foi cunhado bem mais tarde, que é o chamado desemprego tecnológico, que estava afetando e gerando fome. Então, onde começa a migração europeia? Aqui no Brasil, os primeiros imigrantes europeus chegaram, se não me falha a memória, em 1848, por aí. 40 anos antes da abolição. Depois da abolição, eles cresceram. Mas então, os sobrantes da Europa foram distribuídos para o resto do mundo. Né? E aí o Brasil entra mais à frente, aí vem a época do Getúlio, porque o Brasil está lá produzindo na primeira fase. Voltando um pouquinho antes de falar da época do Getúlio, nós poderíamos dizer que os escravos no Brasil foram sobrantes? Com toda certeza. Na verdade, nós tivemos 3 ondas de sobrantes fortes no Brasil que geraram assim, muito desconforto social, desequilíbrio. A primeira onda foi essa dos imigrantes. Que chegou. Mas veja bem, quem eram os imigrantes? Eram pessoas que estavam preparadas para o capitalismo europeu, para aquele modelo, para a competição.
E eram pessoas aguerridas e tal. E chegaram no Brasil e ajudaram a construir esse Brasil nosso aqui. Veja bem, eu não estou fazendo crítica a capitalismo, a materialismo, nada disso. Eu só estou analisando fatos históricos. Que se você começa a criticar, você perde a visão do todo. Sim. Então a gente tem que ser objetivo. Eles construíram esse Brasil nosso. Trouxeram pra gente esse modelo que a gente tem, ajudaram a construir esse Brasil. Depois, nós viemos a segunda leva. Veja bem, houve um censo demográfico em 1872, se não me falha a memória. Nós tínhamos no Brasil 10 milhões de habitantes. Sabe quantos eram escravos? 1.520.000 escravos. 1878, 10 anos depois, esse povo foi posto na rua sem nenhuma garantia. Olha o que isso gerou em termos de qualidade de vida. Porque estava protegido dentro de casa, não teve nenhum problema. Tá certo? Mas o camarada, onde surgiram as favelas, toda esse coisa. Que até hoje, a população afrodescendente tem problemas daí o sistema de cotas e tudo mais para tentar compensar. Foi essa onda grande, que na verdade correspondia a 15% da população na condição de sobrante. Sobrante quer dizer pessoa sem garantia nenhuma. O cara saiu da fazenda, que ele nem sabia onde estava, não sabia ler, não sabia escrever, e foi por meio da rua com o sol e a chuva em cima da cabeça. E com a família toda dispersa, sem laços familiares definidos e tudo, para poder sobreviver no mundo. Quer dizer, uma pessoa que começou realmente numa situação muito difícil. Depois nós tivemos um problema grave, já agora, em 1960 até 1980, foi com o êxodo rural. Aí o Brasil já estava entrando na fase de industrialização, que na verdade ela começa lá em 1955, com Getúlio, que ele vem preparando desde 1930, que é a criação da CSN, abriu estradas, criou a Petrobras, né, e criou a CLT, porque o Getúlio já conhecia o sistema na Europa. Então ele já trouxe para cá e preparou as bases. Mas só que a gente não tinha tecnologia. Então a tecnologia nós ficamos dependentes de fora. E ela veio, né? E nós viemos e tal. Mas aí a indústria ainda era grande empregadora de mão de obra. E oferecia empregos melhores do que o campo. Então houve o êxodo rural. Aí o campo inteiro foi para a cidade, gerando o êxodo rural. O Brasil era um país rural e virou um país urbano depois disso. Em 20 anos, aí começa, isso engordou as favelas, criou as habitações irregulares, criou uma série de problemas dentro das cidades. E ao mesmo tempo que o povo saía da roça para a cidade, a tecnologia entrou no campo também, gerando o agronegócio, que hoje é extremamente mecanizado no país. Então, na verdade, o desemprego tecnológico ele atinge o campo e a cidade. Mas as pessoas não perceberam isso. Na verdade, o desemprego tecnológico ele começa a ocorrer no Brasil. Eu estive analisando os gráficos de produtividade, principalmente na indústria paulista, e ele começa a ter reflexo nessa área em 1995 ainda, agora, recente. Mas todo mundo ganha dinheiro, ninguém está olhando isso. Na verdade, a falta de emprego, não, é porque o caboclo não estuda, na culpa, a própria vítima. Entendeu? Então, olha bem, e depois disso aí começou a sobrar gente, que são pessoas sem nenhuma garantia. Agora, o que acontece? Nós já tínhamos uma quantidade de sobrantes enormes, e que ela em alguns casos, ela chegava a 1/3 ou 1/4, dependendo da cidade, mas ninguém via. O camarada que está desempregado, aí fala, não, mas o desempregado é 11 milhões, não é? Que se fala agora, era mais, até chegou a 14, agora está 11. Mas o IBGE me disse que só jovens de neném no Brasil, na última estatística, tinha 11 milhões e 600. Sabe o que é um jovem neném? Não, fala para aquele pessoal ali, ó. O jovem neném é um jovem de 14 a 29 anos, que não trabalha e nem estuda, entendeu? E que constitui, no final, a mão de obra que vai ser usada pelo narcotráfico, que fomenta todos os índices de violência no país, né? Que é o pessoal que morre, mas esse pessoal morre, mas não afeta o sistema produtivo. Porque na verdade ele nem estava, né? Ele não estava no gráfico. Ele não estava no gráfico, fora do gráfico. Se você receber uma Bolsa Família, mesmo que seja de 80 e poucos reais, como a maioria dos moradores de rua recebe, você já não é considerado desempregado mais. Então o método de cálculo de desempregado, ele calcula desempregado aquele sujeito que tem uma busca por emprego e não está encontrando.
né? Mas na verdade, se você soma 11 milhões de desempregados com 11 milhões e 600 jovens neném, nós já vamos ver que nós temos 22 milhões e 600 mil pessoas inativas. Mas você tem crianças e idosos ligados a esse mundo. Você tem o pessoal que vai para o trabalho informal, tem um pessoal que se torna MEI, que contribui de alguma forma, se torna microempresário e vai crescendo. Mas tem um pessoal que simplesmente corre atrás do dia a dia para sobreviver. E inclusive agora, nessa situação do coronavírus, que o governo deu auxílio aí, muitos não estavam enquadrados na questão do MEI, muitos não eram desempregados, eram pessoas que praticamente nem existiam. E veja o número de pessoas que se cadastraram. Para você ver que o universo é muito maior do que parece. Né, de pessoas nessa condição de sobrante. Eu lembro que o ministro tinha dito que ele estava esperando 25, 26 milhões de cadastros. Parece que no segundo, terceiro dia já tinha mais de 32 milhões. Então, você vê que a coisa é muito maior do que parecia. Parecia porque, na verdade, nós não tínhamos nem tempo para olhar. Cada um está preocupado. O cara vai lá, trabalha, ganha um pãozinho, chega lá e vai lá para o culto dele, para a religião dele, e está lá rezando: ah, senhor, farinha pouco, meu pirão primeiro, e a coisa vai. Então ninguém vê. E agora, essa crise do corona levou aquela balança toda, ela balançou a pirâmide produtiva. Tanto que os bancos reagiram. E reagiram pelo melhor sentido. É boa, mas no mau sentido, né? Não precisa, né? Mas às vezes, uma situação que... veja bem, quem controla essa economia mundial, e eu estou falando, eu vou falar para as famílias antigas, esse modelo está com problema, né? A gente tem que repensar. Sim. Eu não estou dizendo, eu sei que eles fazem isso muito bem há milhares de anos, tem muita prática, né? Mas às vezes um fato que à primeira vista parece desagradável, ele vai gerar coisas muito boas depois, né? É preciso ter um olhar um pouco mais amplo. Isso daí serviu para dar uma balançada para a gente pensar, para a humanidade pensar. Porque não adianta você ser uma pessoa solidária, eu ser uma pessoa solidária, o outro ali. Agora, se a gente começar a se juntar e começar a pensar soluções, e outra coisa, nesse primeiro momento a solidariedade, na verdade, ela é quase que caridade. Isso é caridade, a gente tem que repensar esse aspecto. Nós temos que interferir na condição de vida desse sobrante, num primeiro momento, evitar a morte, é claro. Sim. Entrando nisso, senhor Roberto, eu queria saber, falando sobre os sobrantes, qual a relação dos sobrantes com a questão que já existe da violência para o que ainda pode acontecer no momento onde as pessoas param de ganhar dinheiro, as pessoas param de produzir, as pessoas param de gastar, param de consumir, mas as contas e os boletos não param. Pois é, mas o negócio é o seguinte, olha bem, a gente pode até traçar uma visão mais negra dessa coisa. Mas eu acredito que a violência possa... Não, olha bem, o cara é sobrante, abastece, neném, abastece lá o crime. Mas esse sobrante, ele não é... Eu fiz o cálculo, o Brasil não é questão de falta de polícia, não é nada. Nós já temos hoje a terceira maior população carcerária do mundo. Você entendeu? Nós perdemos para os Estados Unidos, logo depois vem a China e depois o Brasil. A Rússia vinha antes, o Brasil passou à frente. Hoje, o pessoal fica discutindo prisão em primeira instância, segunda, né? A maioria do pessoal do sistema prisional tem uma boa parte lá que nem foi julgado. Você entendeu? Porque tem dois... Está na sala de espera. Está na sala de espera dentro da cadeia. Você entendeu? É que você tem justiça e justiça, escola e escola, saúde pública e saúde pública. E qual é o papel do poder público nisso aí? O poder público, veja bem, hoje ele está sendo, corrupção. Na verdade, a corrupção existe. Por exemplo, por que você acha que falavam mal dos cobradores de impostos há 2000 anos atrás? Foram os primeiros funcionários públicos. Sim. Na verdade, você vê de lá para cá, nunca mudou nada não. A corrupção sempre permeou tudo. Porque o materialismo, o que é? A regra é não ter, não importa como. E o cara tá lá, farinha pouco, meu pirão primeiro, a rezinha básica. Aí vai se não completar. Alguns menos. É o famoso quem quer rir tem que fazer rir, né? Não é verdade? Então vai por ali. Todo mundo, se você for olhar, tem lá o seu telhadinho de vidro. E o pessoal acha que não, é fulano, fica culpabilizando para poder tentar, não, eu sou melhor. Mas não é por aí, a coisa é diferente. O volume, lógico, se não houvesse corrupção, seria muito melhor, né? Amenizaria o problema. E tem países que têm uma corrupção muito mais baixa que o Brasil, mas também não estão isentos. E reduzir a corrupção é bom, mas não resolve o problema. A arrecadação pública
E o problema brasileiro, os problemas que nós temos no Brasil, de estrada, escola, tudo, que somando tudo, tem uma magnitude tal que o Brasil não consegue resolver. Veja só o sistema previdenciário, a dívida, o déficit que ele tem. Né? Então, é uma coisa gigantesca. O poder público sozinho, por melhor que administre, ele não vai conseguir resolver sozinho. Agora, a ação solidária ajuda. Ajuda e resolve muito. Entendeu? Por exemplo, eu conheço exemplos de casos aí que lá, acho que foi perto de Angra dos Reis, uma daquelas praias lá de turismo, eu vi muitos meses atrás, e a prefeitura não conseguia arrumar, a calçada toda quebrada, o cais ruim. A população lá resolveu, eles mesmos arrumaram cimento, arrumaram material e foram lá e resolveram. Veja bem, ajudou. 10% do valor que a prefeitura deve ter orçado. Sem gasto nenhum, porque foi mão de obra voluntária, entendeu? E deixaram aquilo lá em condições. Veja bem, se poder público e a sociedade organizada solidariamente trabalhar para resolver, nós mudamos o mundo. Sim. Você veja, por exemplo, e tem o que. Mas como é que eu faço? Se não souber fazer nada, vamos pegar pelos 4 pontos básicos. Pegar o sobrante, mas não adianta só também ir lá dar esmola, não. Você tem que tentar criar condição de não é dar o peixe, ensinar a pescar. É criar uma nova forma de organização socioprodutiva, que nós temos um modelo lá no site, como pode ser feito, que ele se torne autônomo, autossuficiente. E começar por alimentação, moradia, saúde e educação. Não é mexer também no sistema público que existe, não. A gente propõe pequenas salas nas comunidades, fazendo a complementação. Nós temos uma quantidade de analfabetos funcionais enorme no país, e para poder reduzir essas questões, fazer o letramento e o numeramento desse povo, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar outros valores que facilitem, por exemplo, bullying, desconstruir esses processos, melhora as relações humanas. Sr. Roberto, como é que ficam os desempregados nessa situação toda, Sr. Roberto? Na verdade, como que o ciclo solidário ele entra na vida do desempregado, ou como ele ajuda, ou como o desempregado entra no ciclo solidário? Na verdade é o seguinte, hoje, por exemplo, nós aqui estamos coletando alimentos e indo em famílias e em comunidades carentes, distribuindo mesmo, não tem jeito, porque senão vai morrer de fome. Sim. Né? Então tem um socorro emergencial nesse problema. São pessoas que perderam o emprego, são pessoas que estão sem renda, com dificuldade e tal nesse momento, até para amenizar o problema. Mas a ideia é reuni-los e começar a fazer um trabalho mais profundo logo em seguida. Agora é um momento de crise. Crise de inverno, você põe um cobertor para evitar o caboclo morrer de frio. Depois vamos tirar o cobertor e ver o que nós vamos fazer. Né? E outra coisa, eu não tenho a solução para tudo, não, eu tenho um caminho. Agora, como é que o mundo vai ficar, vai depender dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos, dos tataranetos deles e dos seus também. Né? Eles é que vão tomar decisões e tudo. A gente só pode mostrar um caminho que venha e nós vamos ter que viver com o pé em 2 ciclos. E você não pode destruir o que existe, porque senão você tem um caos total. Mas criar um novo ciclo e trabalhar em conjunto. Só que são paradigmas diferentes. Você tem que pisar em 2 mundos diferentes ao mesmo tempo. Entendeu? Sr. Roberto, para finalizar então, essa situação do coronavírus, né, o Covid-19, ele tem afetado o mundo todo. Né? O mundo certamente não será o mesmo depois de toda essa situação. E de que forma que o ciclo solidário, pós ou durante o Covid-19, de que forma esse ciclo solidário ele se encaixa nesse momento que o mundo está vivendo? Já está se encaixando, é só você olhar a mídia. Você vê lá, é o banco ajudando, é o camarada coletando, está cheio de gente coletando ali. Mas são, como a gente disse no início, são ações isoladas. De que forma que isso possa virar realmente um ciclo e as pessoas possam entender que não basta um só fazer? Quando passar esse primeiro momento, e esse grupo aí nós estamos postando também nesse sentido, essas pessoas solidárias se unirem para um trabalho de maior longo prazo, que saindo da área do assistencialismo, indo para a criação de soluções autossustentáveis. Por exemplo, a produção de alimento. Por que ela precisa ser lá na região centro-oeste e o camarada comer aqui e gastar tanto para coisa, né?
Nós temos soluções, aqui mesmo nós temos modelo aqui na ONG, de produção hidropônica. Tem muita maneira de produzir alimento localmente. E o próprio sobrante pode ser usado nisso aí. Você pode resolver, tanto através do poder público, das estruturas existentes, como a proposta é por aí, mas você pode resolver aqueles casos também de maneira solidária. Então você pode pegar aquilo como objetivo e fazer, além desses 4 depois. Na verdade, ficou muito claro que o governo sozinho não vai dar conta mais. Veja bem, esse problema está afetando, da sobrança afeta a Europa. É o continente menos afetado pela sobrança, porque ela percebeu antes e exportou os sobrantes dela. Entendeu? Veja bem, a ONU prevê um crescimento populacional até de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes do mundo, mais 2 bilhões de habitantes até o ano 2050. Outros chegam a estimar até 10. E esse crescimento previsto para a Europa é de 0,33%. O resto, todo o crescimento populacional do mundo vai estar na América Latina, Ásia e África. Tá certo? De 58 países da Europa, 16 têm população declinante, 9 têm população estável. Você veja como é que é, olha a diferença. Então um programa de contenção dessa explosão demográfica é muito importante. Não adianta querer pegar o sujeito e caçar a força. O que nós temos que fazer é esclarecer. Entendeu? Para a pobreza também não se multiplicar, para ficar mais fácil, para que as pessoas porque o planeta não vai suportar uma carga tão grande de humanos aqui. Você vê como o pessoal ficou mais azulzinho agora? Entendeu? Quem está fazendo mal ao planeta é o ser humano, nós temos que ser realistas. Sim, né? sim. É quase um Vingadores. Mas nós temos que ser realistas. Então, não adianta você querer ser sentimentalismo, piegas, isso não vai resolver. Ser amoroso não quer dizer ser piegas. Tem que trabalhar para construir o bem, mas com objetividade. Entendeu? O banqueiro lá, que está doando esse dinheiro, doando não, ele tem consciência de que é um investimento. Ele está balançando a pirâmide dele. Sim. Então ele vai lá na base para segurar. Onde isso vai parar, como eu disse, não sabemos. Seu Roberto, obrigado pelo esclarecimento, pela aula de história. Né? Aula de história, nada. E eu queria então que o senhor falasse para as pessoas que estão assistindo, uma pessoa que queira ajudar a ONG a evoluir, que queira fazer alguma doação, como que ela faz? Olha bem, a ONG Evoluir, nós recebemos alimentos, móveis, tudo. Esse material nós doamos e vendemos também até para sustentar nosso trabalho. Nós somos, nós não visamos lucro e o dinheiro é só para sustentar. Quando as pessoas nos doam dinheiro, favorece que a gente não tenha esse trabalho adicional de converter roupa, móveis em dinheiro. E a gente pode doar mais e fica mais fácil para a gente gerir isso aqui. Porque nós temos essas instalações, né, que são 16 casas, com tudo isso que você vê, mas lá no centro tem um trabalho grandinho, né? Nós trabalhamos com dependência química, com uma série de projetos. Então, nós temos uma demanda para manter isso tudo funcionando, não é muito barato. E tudo vem de doação, nós não pegamos verba pública, pelo menos não até hoje. E a gente faz o seguinte, a pessoa pode depositar na conta, na Caixa Econômica Federal. Vamos colocar aqui, ó. Caixa Econômica Federal, conta 21818, operação 003, agência 0189. Eu passo direitinho depois para você botar a legenda. Entendeu? Então a pessoa pode depositar diretamente na conta da ONG, a pessoa pode fazer doação direta aqui. E como é que a pessoa faz a doação? O endereço, é um telefone? Como é que é? Tem o CNPJ também que a pessoa vai precisar. Lá no nosso site tem tudo. Vamos colocar aqui na tela então o CNPJ também, o pessoal que for transferir, fazer doação. A pessoa que quer doar, eu estou com um móvel na minha casa, eu tenho cesta básica, eu tenho alimento, eu tenho roupa. Se for aqui na região, nós temos até a Topic que vai lá, recolhe, traz e tal. Longe fica difícil, não é verdade? Agora, a nossa proposta também... E como é que ela entra em contato com o senhor? Tem um telefone? Tem diversos, né? Podemos colocar aqui na tela? Pode colocar na tela, né? Eu vou passar, tem fixo, tem móveis, tudo, eu coloco tudo para você, né? Pode falar, alguns vão falar diretamente comigo, né? E a gente dá um jeito. Então tá. Senhor Roberto,
Tem algum recado? Se quiser trabalhar com a gente também, ajudar no Voluntário também voluntário, pode. Isso é o mais importante. Porque nós precisamos de pessoas que ajudem a construir essa nova realidade. Né? A gente sabe como fazer, mas falta mãos. Se tiver gente para ajudar, disposto e tal, né? Às vezes quando a gente está soltando aí nas redes, pedindo e tudo, muita gente gosta de falar sobre o assunto, mas às vezes não tinha tempo. Talvez agora esse tempo venha a ser priorizado para um trabalho dessa natureza, ganhe mais importância para a humanidade, cuidar dessas pessoas, porque vai saber que vai haver um retorno em segurança, em qualidade de vida e melhora das condições de vida no planeta. Por esse sobrante, qualquer pessoa na sua cidade pode fazer um projeto, por exemplo, nós estamos começando inclusive um trabalho desse sentido, já até plantamos muitas árvores, produzir mudas de árvores frutíferas e começar a replantar, arborizar a sua cidade, reconstruir matas ciliares e até usar mão de obra sobrante, gerando aí ganho e renda. Então tudo vai melhorando. Né? Vai melhorar a qualidade do ar, vai melhorar a qualidade da água, né? E nós podemos dizer, tem soluções. Nós temos problemas, a humanidade tem que eliminar as incoerências. Nós temos algumas incoerências e que nós temos que só posso resolver sozinho. Sozinho não. Sozinho eu não vou conseguir. Eu falei o contrário. Você quer ver uma coisa como você é incoerente? Você é a favor do rio limpo ou rio sujo? Limpo. Limpo. Mas você dá descarga no seu banheiro? Não. E você sabe que ele vai parar, muito local aqui ainda vai parar em natura no rio? É verdade. E você não consegue. Mas você é contra isso, mas não tem como deixar de dar descarga no seu banheiro. Exatamente. Então, são soluções. E o governo é a favor do rio sujo? Não. Ele tem recurso para resolver? Não. Então nós temos que... Bahia de Guanabara, que diga. Bahia de Guanabara. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Agora, se for esperar só, elege o fulano lá e cobra tudo dele, não vai dar certo. Ele vai precisar de uma quantidade de recursos que os impostos não supram o suficiente. O problema já tem uma magnitude tal que extrapolou. Exatamente. A solução é de todos. Porque todos nós estamos embarcados. O ciclo solidário pode salvar a humanidade. Na verdade, eu não vou dizer, não colocar o ciclo solidário como um salvador. Até porque eu não sei se de repente esses dois vão se fundir na frente. Eu não vou ter. Porque, veja bem, se o materialismo abrir os seus estoques de alimento e quiser alimentar o mundo, ele tem alimento para isso. Isso muda todo o contexto. Como agora os bancos estão abrindo seus cofres e alimentando as bases das pirâmides. Olha como é que tudo muda. Sim. Não é verdade? É só uma questão de visão e de atuação. Então, nós não sabemos onde a coisa vai dar. O ciclo solidário é uma proposta, mas aceita mudança, é um caminho de início. Onde vai acabar, depende de todo mundo. Obrigado. Eu conversei com o seu Roberto, da ONG Evoluir, né? A ONG Evoluir que tem feito um trabalho bem bacana aqui na cidade de Resende, toda a região. Né? Vamos deixar agora no final aí os contatos para o pessoal que quiser entrar em contato, quiser ser voluntário, quiser fazer doações, tá? Seu Roberto, muito obrigado. Eu que agradeço, não. Tá? E até a próxima. Fala, pessoa.